As lendas dos Cavaleiros Templários. Os Templários ficaram marcados na história da Idade Média, principalmente por conta das conspirações que se formaram a respeito de seus rituais secretos. Nesse vídeo, mergulharemos nas profundezas dessas lendas fascinantes, explorando os mistérios, a história e o legado duradouro dos Templários. Prepare-se para uma jornada através do tempo e do espaço, enquanto desvendamos os segredos por trás dessa ordem lendária. Então, junte-se a nós enquanto adentramos o mundo dos Cavaleiros Templários, onde a verdade é tão intrigante quanto a ficção. Prepare-se para uma aventura que vai desafiar suas noções de história e mistério. Esse é o começo de uma jornada que promete surpreender e cativar. Bem-vindo à fascinante história dos Cavaleiros Templários. Vamos começar. Era o ano de 1118, quando, em meio às famosas expedições das Cruzadas promovidas pela Igreja Católica, 9 cavaleiros da França se reuniram para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa, que naquele momento estava sob domínio dos muçulmanos, e ainda defender por conta própria os cristãos que peregrinavam a Jerusalém. 10 anos depois de atuação da Ordem dos Pobres Cavaleiros, como eles se auto-intitularam, a Igreja legitima esse grupo de nobres franceses guerreiros, criando um quartel-general oficial dentro da mesquita de Al-Aqsa, onde ficava o Templo de Jerusalém, mencionado na Bíblia e destruído pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. A partir do momento em que eles receberam um lugar no antigo templo, passaram a ser reconhecidos como os Cavaleiros Templários e ficaram famosos por suas práticas religiosas e pelos atos ritualísticos que faziam entre si, do qual nem mesmo a Igreja teria conhecimento, já que eles eram isentos de investigações. Com o tempo, acabou se formando uma cultura misteriosa sobre os Templários por conta de seus encontros individuais. A ordem continuou a ser seguida por nobres cavaleiros por quase 2 séculos, criando uma fama e reputação que até hoje intrigam os estudiosos. Devido à sua seita sigilosa e cultos particulares, uma onda de boatos se espalhava sobre aqueles homens tão ocultos. Desse modo, em 1307, o rei Filipe IV da França, que tinha uma dívida com os cavaleiros, decidiu expurgar a ordem. Os líderes templários então foram perseguidos e presos em acusação de heresia. Depois de muitas torturas no estilo medieval, eles foram levados para a fogueira em 1314. Apesar do grupo nunca mais ter atuado ativamente, os templários ficaram marcados na história da Idade Média, principalmente por conta das conspirações que se formaram a respeito dos seus rituais religiosos. Culto ao demônio. Entre os documentos das Cruzadas, alguns historiadores e estudiosos identificaram o aparecimento do nome Bafomé, que se revelava geralmente em relatos ou canções de trovadores, sendo apontado como uma entidade oculta. Quando os templários foram perseguidos, muitos deles admitiram, em meio às torturas, que o culto à figura de Bafomé fazia parte de suas cerimônias. Naquela época, a imagem do então demônio era representada por uma cabeça decepada, um gato ou um ídolo de 3 cabeças. Anos depois, já no século XIX, essa entidade ficou famosa como símbolo de magia e satanismo, e foi só a partir daí que a imagem clássica do bode apareceu. Entretanto, nenhum desses ídolos ou estatuetas foram encontradas para provarem que essa idolatria, confessada por alguns templários, existia de fato. A explicação da criação de Bafomé, na verdade, reconstitui uma possível corruptela francesa da imagem do profeta Maomé, pois acredita-se que entre os rituais dos templários ocorriam falsas conversões ao islamismo, para que, quando fossem capturados, pudessem fingir serem muçulmanos, negando relação com a Ordem dos Cavaleiros. Ritual de iniciação templário. Uma das acusações do rei Filipe IV estava ligada ao ritual de iniciação da Ordem dos Templários. Segundo boatos, para entrar no grupo, os homens deveriam negar a Cristo e em seguida cuspir rispidamente sobre uma cruz. Depois disso, eles deveriam mostrar obediência aos seus superiores,
consumando o fato com um beijo nas costas, no umbigo e na boca deles, prometendo pela vida toda estar sob suas submissões, que envolveria relações sexuais entre si. Os analistas, na verdade, acreditam que parte desse ritual possa ser verídico. Ao negarem Cristo, eles estariam apenas reencenando uma passagem da Bíblia, onde São Pedro nega 3 vezes Jesus na hora de sua crucificação. Uma descoberta sagrada. Em outra lenda, os templários teriam achado o Santo Graal e a Arca da Aliança em uma de suas andanças pela Terra Santa. Ela estava perdida desde 597 a.C., quando houve a conquista da Babilônia pelo reino de Israel. Dentro dela estariam as sagradas tábuas em que Moisés teria escrito os 10 mandamentos. Segundo a Bíblia, o objeto teria algum poder sobrenatural e por isso era tão procurado. Essa história começa em 1180, quando o cavaleiro Ralph de Sudley teria levado a arca para a Europa. No entanto, outras versões dizem que ela foi levada para a Etiópia, e até hoje a Igreja Ortodoxa Etíope afirma que tem o pertence. E assim concluímos nossa jornada pelas lendas e mistérios dos Cavaleiros Templários. Desde as suas humildes origens como protetores dos peregrinos, até sua ascensão como uma das ordens militares mais poderosas da história, os Templários continuam a nos fascinar e intrigar. Ao longo desse vídeo, exploramos os mitos que cercam sua riqueza, o drama de sua dissolução e o legado duradouro que deixaram para trás, suas fortalezas imponentes, seus símbolos intrigantes e suas façanhas heróicas ecoam através dos séculos, lembrando-nos de um tempo de coragem, sacrifício e mistério. Que essa jornada tenha despertado sua curiosidade e inspirado sua imaginação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração dos Cavaleiros Templários. Até a próxima aventura.